Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós estudaremos mais um pouco aí sobre cosseno de um arco na circunferência trigonométrica. Mais precisamente, a gente vai abordar já uma introdução à função cosseno, uma das funções trigonométricas. Vamos lá então? Os objetivos da nossa aula são os seguintes: reconhecer o cosseno de um arco, identificar o sinal do cosseno em cada quadrante trigonométrico, resolver situações problemas envolvendo o cosseno. Então, esses são os nossos objetivos. Vamos pensar um pouquinho por que a gente estuda a trigonometria. Vocês já viram em outros momentos, em outras aulas, que a trigonometria ela está presente em muitos fenômenos naturais, ela está presente na física e também está presente aqui nesse momento. Eu estou falando com vocês e as ondas sonoras da minha voz estão chegando até vocês nesse momento, a partir daí das ondas do volume da TV ou do seu celular, do seu computador. Então veja que interessante, As funções trigonométricas possibilitam a gente fazer um estudo bem bacana e compreender mais sobre esses fenômenos naturais, principalmente esses estudados na física. Aqui nós temos um exemplo de algo que a trigonometria ajuda muito, que é na determinação de grandes medições. Aqui nós temos uma figura antiga de uma pirâmide lá do Egito, em que tem duas pessoas aqui fazendo uma relação entre dois triângulos para que eles consigam determinar a altura dessa pirâmide. Isso foi muito utilizado anteriormente e acaba relacionando, além da semelhança entre figuras, polígonos, acaba utilizando razões trigonométricas. Então é uma figura que ilustra aí um pouquinho da aplicação da trigonometria. Como vamos falar de função, vamos lembrar um pouquinho o que é uma função. Em matemática a gente estuda muitos tipos de função. Mais precisamente, vocês estudaram na primeira série do ensino médio função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. São exemplos aí de funções que vocês já vivenciaram, já estudaram aí anteriormente. Agora a gente está falando das funções trigonométricas. Lembrando que uma função é quando existe uma relação entre duas grandezas, entre duas coisas, e que uma depende da outra. Mais precisamente, falando de números, falando de matemática, a gente está associando com as grandezas relacionadas às medidas na trigonometria, conforme nós temos um diagrama aqui que vai exemplificar isso. Então tem uma relação de x com seu cosseno. Quem que é o x? É um ângulo, é um arco. E aqui, se eu olhar para o π sobre 3, lembrando que um π é 180 graus, quando eu divido aqui por 3, eu tenho 60 graus. E o cosseno associado a 60 graus é 1/2. Então, olha que bacana. Para cada valor que eu tenho nesse conjunto, eu terei somente um correspondente nesse outro conjunto. Estamos falando de uma função. E que função é essa? É a função cosseno. Então, o que é a função cosseno? Definimos a função trigonométrica cosseno como a função real de variáveis reais que associa a cada número real x o valor real cosseno x. Ou seja, aqui nós temos a representação algébrica, a fórmula que representa, a fórmula geral, que representa uma função cosseno. F de x igual cosseno de x. A função cosseno ela também é periódica, assim como a função seno. O seu comportamento se repete em determinados intervalos de tempo. Vocês lembram das senoides, que são os gráficos que representam a função seno? Aqui também a gente tem gráficos parecidos, gráficos que apresentam um comportamento repetitivo conforme os períodos que estão determinados por ela. Vamos dar uma olhada. Aqui nós temos uma função com determinado período, nesse caso aqui o período é 2π, o período de uma volta completa, e aqui a representação dessa curva que representa a função f de x igual cosseno de x. Se eu continuasse com outros valores, o comportamento dela continuaria se repetindo indefinidamente, o fato dela ser periódica. Propriedades da função. Vocês sabem que todas as funções elas têm propriedades, Então elas têm um domínio, elas têm uma imagem, elas têm uma representação. E aqui na função cosseno é bem tranquilo para a gente visualizar isso. Veja bem, o domínio dela são os números reais. O domínio está se referindo a qualquer número que eu possa substituir no lugar do x da função. E nesse caso, eu posso substituir ângulos positivos, ângulos negativos, qualquer tipo de ângulo. Então por isso que eu posso colocar que o domínio dela está aí no contexto dos números reais. E a imagem, será que os resultados obtidos
também estão num conjunto grande ou num intervalinho pequeno? Vamos lembrar daquela questão da circunferência trigonométrica, ela ter o raio unitário. Isso faz com que o cosseno de qualquer ângulo sempre será um valor entre -1 e 1. Então, a imagem, né, o conjunto imagem da função cosseno se encontra nesse intervalinho -1, 1. Também a gente representa o período da função. E nesse caso, né, o período da função que eu representei para vocês é 2π, é uma volta completa. Sinais do cosseno. Nós temos que lembrar que o cosseno de um arco é a projeção dele no eixo x. Então, se eu olhar no primeiro quadrante, se eu projetar qualquer arco que esteja no primeiro quadrante no eixo x, eu terei um valor ao lado direito de zero, ou seja, um valor positivo. Se eu olhar aqui no segundo quadrante, a projeção sempre vai ser um valor, sempre vai ser um número ao lado esquerdo do zero, ou seja, negativo. Terceiro quadrante, projeção esquerda de zero, negativo também. E o quarto quadrante, a projeção sempre no lado direito do zero, que por sua vez será positivo. Então esses são os sinais do cosseno. Vamos praticar um pouquinho. Os gráficos mostram como variam as posições de dois móveis A e B em movimento harmônico simples. Isso daí tem relação com física, né? Determine o período de cada móvel. Então eu vou mostrar para vocês dois móveis, a gente vai por partes. Então primeiro vocês vão analisar o móvel A e aí logo em seguida a gente analisa o móvel B. Vamos lá, um tempinho para vocês responderem. E aí, conseguiu descobrir qual é o período da função que representa o movimento desse móvel? Vamos verificar. Então nós temos aqui o gráfico, né, que está representando o movimento. Logo de cara você percebe que é uma função cosseno, né, que está representada aqui. E como é que a gente faz para descobrir então o período, né, que está sendo solicitado? Então a gente vai fazer essa análise. Né? Nós temos aqui no eixo horizontal a representação do tempo, né, que vai de 0 a 2 segundos. Notem que o ciclo inicia aqui no 0, termina no 2 e já inicia novamente dentro daquela característica da função ser periódica. Então, nesse sentido, qual é o período? 2 segundos. Beleza? A gente vai analisar agora o segundo caso, que é em relação ao móvel B. Quando eu me refiro a móvel, estou me referindo a qualquer objeto, né, qualquer coisa que está se movimentando. Né? No estudo da física a gente trabalha com partículas exatamente com esse contexto aqui. Vamos lá? Então descubram para mim o período, né, da função que representa o movimento desse móvel. Um minutinho aí para vocês.
aí, observou qual é o período que está representado nesse gráfico, né? Aqui nós temos, mais uma vez, uma função cosseno que está representando o movimento de um determinado móvel B. E aqui, mais uma vez, né, no eixo X, nós temos a representação do tempo, e nesse caso ela vai de 0 até 1, exatamente onde inicia, onde termina o primeiro ciclo, e se a gente continuasse, né, ele ia se repetir indefinidamente. Então, o período relacionado a esse gráfico é exatamente 1 segundo, beleza? Então, está aqui a resposta, né, para confirmar aí para vocês. Praticando 2, vamos lá? Uma partícula move-se ao longo de um eixo OX, obedecendo à função y igual 2 vezes cosseno πt no Sistema Internacional de Medidas da Física, em que y é a elongação e t é o tempo. Obtenha a elongação em função do tempo no intervalo entre 0 a 2 segundos, né, conforme está sendo solicitado aqui. E considerando intervalos de meio e meio segundos, né, 0,5 segundos. Mas o que é uma elongação, né, que eu falei aqui para vocês? Aqui está a definição. Elongação é a deslocação de um móvel em relação à sua posição de equilíbrio. É um conceito físico, né? Mais precisamente falando, é o deslocamento, né? Eu vou comparar o deslocamento com alguma outra grandeza. Isso significa elongação, e é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa questão. Dica: tenta fazer aí um rascunho, um gráfico, tenta entender o comportamento desse móvel. Você vai ver que vai ser bem tranquilo para conseguir compreender. Então, um minutinho aí para vocês pensarem. Vamos lá para a resolução. Então, nós temos aqui, né, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai calcular a elongação, que é dada por essa função aqui, y igual a 2 vezes cosseno vezes π t
para t igual a 0, 0,5, 1 segundo e meio e 2 segundos. Lembra que foi solicitado que usasse, né, esse período, né, esse intervalinho de meio e meio segundo. Então vamos lá, a gente vai começar aqui com o t igual a 0. Substituindo 0 no lugar do t, a gente vai ter y igual a 2 vezes cosseno de π vezes 0. Π vezes 0, 0. Então nós teremos 2 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0, a gente já viu lá na tabela dos arcos notáveis, e na circunferência que vale 1. Então, 2 vezes 1, 2 metros. Faremos isso agora com 0,5. Então, aqui 0,5, nós temos y igual a 2 vezes cosseno π vezes. Lembrando que 0,5 eu posso representar como uma fração, 1 sobre 2, 1 meio, né? Então, vai ficar 2 vezes cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, quanto que é? É 0, ou seja, 2 vezes 0, 0. Então, nós teremos, nesse caso, 0 metros. Continuando agora, para t igual a 1. Y igual a 2 vezes cosseno de π vezes 1, igual a 2 vezes cosseno de π, igual cosseno de π, quanto que é mesmo? Menos 1. Então, 2 vezes menos 1, nós temos aqui menos 2 metros como posição do móvel nesse momento, nesse instante. Agora vamos para o t igual a 1,5 segundos, né? Y igual a 2 vezes cosseno de π. 1,5 eu posso representar de maneira fracionária, como 3 sobre 2, 3 reais divididos em 2, né? Dá 1,5, igual a 2 vezes cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é cosseno de 270 graus. Quanto que é mesmo? É 0. Então, 2 vezes 0, 0 metros. É a posição do móvel nesse instante. Agora, para t igual a 2 segundos, fazendo o cálculo, 2 vezes cosseno de π vezes 2, 2 vezes cosseno de 2π, igual a 2 vezes 1, que por sua vez é 2 metros. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para a terceira atividade da aula. O que você vai fazer aqui? Você vai aproveitar esses valores, né? A gente já organizou, a gente já calculou a posição em metros para cada instante em segundos, né? Para 0, para meio, para 1, para 1,5, para 2. E agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir um gráfico para a gente descobrir a posição, né? No caso, um gráfico que vai representar a elongação desse móvel. Beleza? Então, um tempinho aí para vocês fazerem.
Vamos lá, pessoal, vamos construir, vamos representar graficamente, né, de acordo com essa tabelinha, né? A tabelinha ela está nos colocando aqui alguns pares ordenados que a gente vai colocar no gráfico, né, a fim de representar graficamente toda essa situação, né, e representar o que o problema está, né, nos colocando aí como proposta, né? Então vamos lá, fazendo aqui o gráfico, né, eixo que representa o tempo e eixo que representa a posição, né? Tome cuidado que aqui eu tenho X, né, para você não confundir. Na física a gente usa muito a letra X para representar a posição. Então não se preocupe aí, né, não está errado, é assim mesmo, né, é só uma representação um pouco diferente. Então substituindo, né, colocando os pontos aqui na representação gráfica, 0 e 2. Então está aqui, ó, 0, 2, primeiro ponto, 0,5 e 0. 0,5 está onde? No meio, né? Se é 0, não vou, né, ter nenhum deslocamento nem para cima e nem para baixo. Então o ponto fica aqui. Próximo ponto, 1 e menos 2. Então está aqui, 1, menos 2 eu desço, está exatamente aqui. Próximo ponto, 1,5 e 0. Então eu venho até a direção do 1,5 e não subo e nem desço, né, já que é o 0. Então o ponto fica aqui. E finalmente o ponto 2 e 2. Então eu venho 2 e subo 2. Então está aqui o ponto. Perceberam, né, que nós temos aqui o gráfico de uma função cosseno, né, exatamente, né, a ferramenta, o instrumento que a gente está utilizando durante a aula de hoje. E nesse caso, né, o contexto é o deslocamento de um móvel, o deslocamento que está sendo representado e analisado fazendo uma relação do tempo com o instante que ele está ocupando. Beleza? Agora a gente vai propor aqui para vocês uma atividade mão na massa, né? Uma coisa bem interessante. Não sei se você já viu alguma vez aí perto da sua casa, lá na esquina tinha uma obra e tinha um tripé e uma pessoa olhando, né? Parecia uma câmera, mas na verdade não era. Na verdade era um teodolito. Professor, mas o que é isso? O teodolito é um instrumento que serve para medir distâncias inacessíveis, né? Ou então para medir ângulos, distâncias ou outras informações referente, né, ao contexto ali do que a pessoa quer descobrir. Então, nesse mão na massa, eu vou explicar para vocês como é que constrói um teodolito caseiro. Para isso, o que você precisa? Você vai precisar de um transferidor, pode ser um transferidor de 180 graus, um canudo, né, que vai servir como um ponteiro e mira, né, uma cola e um clipe de papel. Então, olha que interessante, com apenas esses materiais você consegue construir um teodolito caseiro. Basta você fixar, né, esse transferidor numa base, né, de preferência um papelão. Se você quiser, nem precisa, né? Na verdade, você consegue fazer sem fixar. Mas se você fixar, fica um pouco melhor, ele fica mais fácil de manusear. Você também vai localizar o ponto central do seu transferidor e vai fazer o quê? Você vai fixar ali aquele canudinho que eu falei para vocês que ia servir como um ponteiro ou como uma mira. Uma vez que você conseguiu prender, você vai conseguir determinar distâncias inacessíveis com o seu teodolito caseiro. Como? Basta você posicionar o canudo, mirar o canudo exatamente na altura ou na distância que você quer descobrir. E aí, nesse caso, você vai ter um ângulo de inclinação. E se você tem um ângulo de inclinação e tem pelo menos uma medida conhecida, você tem todas as condições de determinar uma outra medida, ou seja, a terceira medida do triângulo retângulo. É muito fácil, é muito tranquilo, existem várias maneiras aí de você fazer, vale a pena, né? Providencia os materiais, pesquisa lá, usa mais ou menos a nossa ideia aqui, que você vai conseguir desenvolver aí um teodolito caseiro. Nessa aula, né, falamos aí sobre o comportamento da função cosseno, vimos que é uma função periódica, né, que se comporta da mesma forma que a função seno, né? Ela também tem períodos em que ela vai se repetindo conforme cada ciclo. E encerramos nesse momento a nossa aula, agradeço pela sua atenção e até a próxima.